Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Neste momento eu quero compartilhar, quero que você tome posse também de uma palavra que o Senhor me deu, de uma passagem bíblica, porque, querendo ou não, é uma revelação, né? Quando a gente toma tempo para estudar a palavra de Deus, de qualidade, sem pressa, Deus nos revela coisas que estavam ocultas a nós, mas que estavam aqui na sua palavra e necessitamos do Espírito Santo para abrir os nossos olhos. Por exemplo, em Jeremias 33, no verso 13, está escrito: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E foi isso que o Senhor me revelou, já inclusive antes da virada do ano, mas especialmente no dia de hoje, né? Hoje é 1 de janeiro, estou enviando esse vídeo no dia 2, mas hoje no dia 1 de janeiro, no meu devocional, fazendo a lição da escola sabatina, o Senhor me deu uma passagem bíblica e eu tomo posse e quero que vocês também tomem posse dessa palavra. Deixa eu mudar aqui a minha câmera. Pronto, aqui está a lição nova e aí eu quero mostrar a vocês a importância de tirar tempo de qualidade, ou seja, estudar a Bíblia sem pressa. A lição sem pressa, por exemplo, aqui na terça-feira, né, aqui vai dizer o seguinte: Deus não apenas continuou a conceder seu amor a Israel de modo generoso e voluntário, apesar das rebeliões do povo, mas faz o mesmo conosco, embora sejamos pecadores. Não merecemos o amor de Deus e jamais poderemos conquistá-lo. Além disso, o Senhor não precisa de nós. Deus não carece de nada. E aqui, Atos 17, verso 25, é a palavra que está entre parênteses. Aí o que é que acontece? Quando você tem tempo, você vai para a Bíblia, certo? E aí vai ler o que tem lá em Atos 17, 25. Que no caso trata-se exatamente de que Deus não precisa do ser humano para nada. Deixa eu mostrar aqui, no discurso de Paulo, quando ele viu aquela idolatria toda em Atenas, ele vai falar aqui, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Quando eu estava lendo a Bíblia, né, na época, não me lembro, provavelmente quando eu me converti, eu usava também uma Bíblia de referência, e aí eu anotei aqui uma passagem paralela a essa, que fala alguma coisa parecida com o que Paulo falou aqui, sobre a questão de que Deus não é servido por mãos humanas, nem precisa de nós para coisa alguma, mas Ele é que nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Então aqui, Isaías 42, verso 5, e aí eu fui lá para Isaías 42, verso 5, para ver exatamente o que é que fala. E aí fala exatamente algo parecido, que diz assim, aqui, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e o estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Ou seja, com relação a Atos, ele diz aqui a mesma coisa, que é Deus quem nos dá a vida e nos dá a respiração. Mas aí, como eu continuo lendo, e aí vem os versos 6 e 7, que é onde eu quero chegar também. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei. Te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. E aí o que é que eu quero dizer conforme esta palavra? Voltando aqui para a minha câmera, existem coisas na Bíblia que você tem que tomar
para si. Por exemplo, existe a questão da aplicação primária do verso e da aplicação secundária. A aplicação primária é quando é você saber que é quando o verso, aliás, naquela passagem bíblica, foi feita especificamente para uma determinada pessoa ou povo ou para um determinado tempo. E ela pode ainda assim ser aplicada para você, que é a aplicação secundária. Por exemplo, quando eu estava para me batizar, eu tinha muito medo de provação, não sabia como é que iria ser a minha vida, né? De agora em diante. Aí existem vários versos da Bíblia e você aplica para você o que o Espírito Santo coloca na sua mente. Por exemplo, Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Era um dos versos também que eu me apegava. Isaías, no capítulo 41, no verso 8, por exemplo, diz: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Ou seja, é um verso específico para aquela nação, para aquela época. O verso 11 vai confirmar isso. Contudo, quando eu estava para me batizar, o Espírito Santo me deu esse verso. E eu tomei esse verso para mim, e no lugar de Israel e de Jacó, coloquei o meu nome. Por exemplo, mas tu, ó Nilson, servo meu, tu, Apolônio, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Todos os que creem em Cristo Jesus são descendentes da promessa também de Abraão. E aqui ele diz: Tu a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então Deus me escolheu lá do Brasil, ou aqui do Brasil, né? Em comparação a Israel, de um canto bem remoto. Eu fico imaginando os apóstolos, por exemplo. Eles nem imaginavam que existisse um lugar tão distante, uma terra, né? Futuramente seria chamada Brasil. Que dirá quando o Evangelho chegou naquela terra, ou nesta terra, né? No Brasil. Então, para você ter uma ideia, a história do Brasil é uma história recente, né? Entre aspas, né? Tem mais ou menos 500 anos do descobrimento do Brasil. E aí eu me coloquei nesta frase, né, que ele me escolheu das extremidades da terra. Ele me chama de servo. Eu te escolhi, não te rejeitei. Ele me dá essa certeza. E ele continua no verso 10: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então esses versos eu tomei para mim. E o verso 11, que eu digo que é para aquele povo daquela época, diz o seguinte: Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aquilo era especificamente para aqueles povos daquela época que queriam exterminar Israel da face da terra. Isso não é para alguém que está me afrontando hoje, ou me afrontou naquela época, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e Deus não quer que essa pessoa pereça. Então Deus aqui me dá esta certeza de que Ele me escolheu, me toma pela mão, e que eu não tivesse medo de me batizar nas águas. Então este verso eu tomei para mim. E aí lá em Lucas também, no capítulo 4, existe outra passagem que eu também tomo para mim e gostaria que você também tomasse para você, embora esse verso seja especificamente cumprido. Inclusive o próprio Senhor Jesus fala em Lucas 4, no verso 21, que ele vai dizer: Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas esse verso você pode pegar para você, porque Deus quer que você tome esse verso para você. E por quê? Eu vou lhe dizer antes de ler os versos. João, por exemplo, João é conhecido como discípulo do amor. Mas quem é que chama João na Bíblia de discípulo do amor? Ninguém, a não ser o próprio evangelho dele, que foi ele mesmo quem escreveu. João era conhecido como filho do trovão. Em uma determinada história, João
juntamente com Jesus e os discípulos, estavam indo a uma cidade, eu esqueci agora, não sei se era Samaria, e aí os habitantes da cidade não permitiram que Jesus passasse pela cidade. Então o que é que acontece? João disse: Senhor, quer que oremos para que desça fogo do céu, assim como Elias, e destrua essa gente? E Jesus virou para eles e disse, tanto ele como o irmão dele, Tiago: não sabeis de que espírito sois. Esta não é a conduta de um cristão, de alguém que tem o Espírito Santo. Revidar, mas ser tolerante e paciente, assim como Deus foi e foi com aquela gente e é conosco e com outras pessoas também que não conhecem, até zombam de Jesus Cristo. Então João entendeu perfeitamente de que espírito ele era. Ele era do Espírito Santo. Então ele decidiu e ele se auto-intitulou o discípulo do amor. E a gente vê, inclusive, né, nas cartas de João, a sua mudança, a sua transformação, a sua linguagem, chamando as pessoas de amados, de filhinhos. Então João tomou para si aquilo ali, e é como diz também uma passagem de Provérbios, né? Assim como o homem o imagina, assim ele é. Existe o poder das palavras e existe também a lei da contemplação. Aquilo que você contempla, que você canta, por exemplo, uma música, você ouve uma música de qualidade, uma música que exalta ao Senhor. Se você fica ouvindo música que não presta, um funk, esses bregas de hoje, por exemplo, você vai terminar como se fosse uma oração. E tanto você repetir aquelas músicas, né, nos seus lábios, você termina se tornando aquilo que a música está dizendo. Por isso que você vê hoje, por exemplo, mulheres que andam por aí, né, seminuas, porque de tanto ouvir coisa que não presta e achar que aquilo ali é normal, ela começa a se vestir de acordo com as músicas que escuta. Da mesma forma é o cristão. Pela contemplação ele é transformado. No começo é difícil, mas você tem que tomar posse. Se você colocar na sua mente, eu vou ser um cristão genuíno, você será um cristão genuíno. E nisso você tem que pegar passagens da Bíblia e tomar posse para você. Como diz aqui em Lucas capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, este verso você pode pegar para você, por quê? Porque Deus quer derramar sobre você a mesma unção que derramou sobre Jesus Cristo, para que você evangelize, para que você proclame a libertação aos cativos, tanto aqueles que estão atrás das grades físicas, como aqueles que estão presos pelas correntes do vício, do pecado, restaurar a visão das pessoas que estão encantadas e fascinadas com este mundo, anunciar a vinda de Jesus, o ano aceitável do Senhor, para por liberdade proclamar liberdade dos que estão oprimidos, ou seja, aqueles que estão atados, estão cansados, né? Estão subjugados pelo fardo do pecado, mostrar a eles que existe um libertador, que existe alguém poderoso, que é Jesus Cristo, e que ao invés de você apontar o dedo, você estende a mão para levantar aquele que cai, aquele que não está conseguindo andar nos caminhos do Senhor. Por isso é importante você tirar tempo de qualidade para estudar a Bíblia, pedir a Deus, fala comigo, Senhor, por meio do estudo desta manhã, o estudo da Bíblia e também da lição, porque um simples verso que estava lá, entre parênteses, em Atos 17 e 25, me levou a Isaías 42, versos 6 e 7. E é o verso que eu vou tomar este ano. Vou recitá-lo todas nas minhas orações, principalmente antes de sair, antes de encerrar, como eu já fiz hoje, antes de encerrar o meu devocional, é um verso que eu vou tomar para mim. Isaías 42, verso 6 e verso 7, porque Lucas 4 também, né, que vem de Isaías 61, eu também tomo para mim. Eu, Senhor, te chamei em justiça. Deus me chamou. Senhor, tu me chamaste em justiça. Tu me chamaste para andar em retidão. Tu me toma pela mão, tu me guarda e tu me farás mediador da aliança com o povo. Ou seja, eu vou ensinar as pessoas sobre a lei de Deus, eu vou interceder pelas pessoas, eu vou ser luz
para os que ainda não conhecem o Evangelho. Por isso que Deus me chamou, e por isso que Deus chamou você, para abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Então tome você também este ano os versos de Isaías 42, verso 6 e verso 7. Coloque na sua cabeça que você será um cristão, uma cristã genuína, que esse ano será diferente, e assim nós vamos abreviar a vinda de Jesus, e quem sabe este ano, Deus então permita que saia o decreto dominical, porque infelizmente para Jesus voltar tem que sair também o decreto dominical. Então Deus te abençoe, curta o vídeo, compartilhe se você achou importante, que Deus te abençoe e siga firme nessa caminhada ao lado de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.